Você quer saber como descobri que minha vida inteira era uma mentira? Foi numa terça-feira chuvosa de outubro. Lembro perfeitamente porque era nosso aniversário de casamento, 7 anos. E eu havia cancelado uma reunião importante em São Paulo para voltar mais cedo e surpreender Eduardo. E ironia, eu é que fui surpreendida. Entrei em casa, silenciosamente, planejando aparecer no escritório dele com champanhe e aquele sorriso que ele sempre dizia amar. Mas parei no corredor quando ouvi vozes. Eduardo estava falando com alguém e o tom era diferente. Calculista, frio. A Isabela não pode descobrir sobre os documentos falsificados. Se ela souber que transferi as ações da Montenegro Cosméticos para meu nome, tudo vai por água abaixo. Meu sangue congelou. Montenegro Cosméticos era minha empresa. Construí ela do zero com a herança da minha avó. Cada centavo suado, cada decisão tomada com amor e dedicação. E quanto a Marina, era a voz da Carla, nossa advogada. Minha mente ainda estava processando a primeira bomba quando a segunda explodiu. Marina tá grávida, de 3 meses. Vou me divorciar da Isabela assim que conseguir acesso total aos fundos dela. O plano está funcionando perfeitamente há 2 anos. Marina, minha melhor amiga desde os 15 anos, a madrinha do meu casamento, a mulher que chorou comigo quando descobri que não podia ter filhos, grávida do meu marido. E se ela descobrir? Perguntou Carla. A resposta de Eduardo me fez o sangue gelar, então ela vai ter um acidente. Como a vovó Helena teve, recuei, em silêncio, as pernas bambas, o coração explodindo no peito. Minha avó não havia morrido de causas naturais? Naquela noite, fingi que nada havia acontecido. Sorri durante o jantar, beijei Eduardo, até brinquei dizendo que ele estava radiante ultimamente. Ele riu, me abraçou e disse que me amava. As palavras saíram da boca dele com a mesma facilidade com que respirava. Mentiras também respiram. Descobri, mas enquanto ele dormia ao meu lado, eu planejava e percebi algo terrível. Se Eduardo havia matado minha avó e planejava me matar também, eu estava em perigo real. Cada beijo, cada abraço, cada eu te amo era potencialmente minha sentença de morte. Nos dias seguintes me transformei numa atriz. Sorria de manhã, trabalhava, normalmente voltava para casa e representava o papel da esposa apaixonada. Mas por dentro eu estava morrendo e planejando minha sobrevivência. Contratei discretamente um detetive particular chamado Roberto Mendes, ex-policial federal, especialista em casos de homicídio. Também procurei um auditor forense e secretamente um especialista em segurança pessoal. Se Eduardo queria me matar, eu precisava estar preparada. O que Roberto descobriu me deixou fisicamente doente. Eduardo não havia apenas me traído. Ele havia me roubado sistematicamente há anos, falsificou minha assinatura, desviou o dinheiro das minhas contas pessoais, criou uma rede de empresas fantasmas com a ajuda da Carla. Marina não era apenas a amante, ela era cúmplice ativa, ajudando a lavar o dinheiro através de investimentos fictícios, mas a descoberta que me fez vomitar foi sobre minha avó. Roberto conseguiu exumar o corpo secretamente através de contatos no IML. O exame toxicológico confirmou digitalis, doses pequenas e constantes disfarçadas no remédio para o coração que Eduardo carinhosamente levava para ela toda semana. Minha doce vovó Helena havia sido assassinada. Chorei por 3 dias seguidos. Depois, parei de chorar para sempre. Mas as descobertas não pararam por aí. Roberto me trouxe informações que mudaram tudo. Eduardo não era apenas um marido infiel e assassino.
Ele estava envolvido com uma organização criminosa liderada por um homem chamado Vitor Kozlov, um russo que lavava dinheiro através de empresas de fachada. Eduardo havia usado minha empresa como uma dessas fachadas e agora devia milhões para pessoas muito perigosas. Isabela, Roberto me disse numa tarde, você não está apenas lidando com um marido traidor, está lidando com criminosos profissionais. Se eles descobrirem que você sabe, não precisou terminar a frase. Foi então que as coisas começaram a ficar realmente perigosas. Uma semana depois da descoberta, voltei para casa e encontrei minha casa revirada. Nada havia sido roubado, mas estava claro que alguém havia procurado por algo. Eduardo fingiu indignação. Chamou a polícia, representou o papel do marido preocupado, mas eu vi o alívio em seus olhos quando a polícia concluiu que havia sido um roubo frustrado naquela noite. Instalei câmeras de segurança secretas por toda a casa. 2 dias depois, quase morri. Estava dirigindo para o escritório quando os freios do meu carro falharam completamente. Por sorte, consegui desviar para um canteiro antes de bater numa árvore. O mecânico que examinou o carro depois me disse em particular: Senhora, alguém cortou os cabos dos freios. Isso não foi acidente. Eduardo chegou ao hospital desesperado, chorando, dizendo que não sabia o que faria se me perdesse. Mas quando ele pensou que eu estava dormindo, ouviu no telefone não funcionou, ela sobreviveu. Vamos ter que tentar outra coisa. Foi aí que percebi. Eu estava numa guerra e, se quisesse sobreviver, precisava atacar primeiro. Comecei minha vingança de forma meticulosa. Primeiro, precisava me proteger. Contratei seguranças discretos, mudei minha rotina, instalei sistemas de segurança em todos os lugares que frequentava. Roberto me ensinou técnicas básicas de autodefesa e me deu um revólver registrado. Se eles tentarem te matar de novo, ele disse, você precisa estar preparada para se defender. Enquanto isso, comecei a coletar evidências. As câmeras que instalei em casa capturaram conversas incríveis. Eduardo falando com Vitor sobre como resolver o problema, Isabela definitivamente. Carla planejando forjar documentos para transferir meus bens após minha morte acidental, Marina rindo sobre como eu era patética e ingênua. Mas eu precisava de mais. Precisava destruí-los antes que me destruíssem. Contratei uma atriz profissional, linda, sedutora, exatamente o tipo dele, para encontrá-lo casualmente num bar. Ela o gravou confessando sobre outras amantes, se gabando de como era fácil enganar mulheres ingênuas e, mais importante, falando sobre seus planos de me matar. A Isabela está começando a fazer perguntas. Ele disse na gravação: Vitor está ficando impaciente. Se ela descobrir sobre o dinheiro do russo, todos nós estamos mortos. É melhor ela morrer primeiro. Enviei as gravações anonimamente para Marina, junto com evidências de que Eduardo tinha pelo menos outras 3 mulheres. Também criei evidências falsas de que Marina estava passando informações para a Polícia Federal sobre as atividades de Vitor. O efeito foi imediato. Marina apareceu na minha casa numa manhã, desesperada e chorando. Isabela, preciso te contar tudo, ela disse. Eduardo, ele não é quem você pensa que é. Fingi surpresa enquanto ela me contava sobre o caso, sobre o dinheiro, sobre os planos, mas então ela me disse algo que não esperava. Ele quer te matar, Isabela. E Vitor disse que, se Eduardo não fizer isso logo, eles vão matar todos nós, eu, você, até mesmo o bebê. Marina estava genuinamente apavorada. Percebi que ela havia sido manipulada tanto quanto eu, mas de forma diferente. Eduardo havia
prometido a ela uma vida de luxo, mas agora ela estava presa numa teia de crimes que poderia destruí-la. Podemos trabalhar juntas, ela disse. Podemos parar ele antes que seja tarde demais. Mas eu não confiava nela. Não completamente. Então, fiz um teste. Disse a Marina que havia descoberto onde Eduardo escondia documentos importantes numa casa de campo que ele mantinha em segredo. Era mentira, mas se Marina contasse para Eduardo, eu saberia que ainda estava do lado dele. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era Eduardo, furioso. Onde você esteve hoje? Ele perguntou. No escritório. Por quê? Nada. Só. Te amo, Isabela. Marina havia me traído novamente. Ela estava jogando dos 2 lados, tentando se salvar. Naquela noite, as coisas escalaram perigosamente. Voltei para casa e encontrei 2 homens na minha sala. Russos. Pelos sotaques, um deles estava sentado na minha poltrona favorita, o outro de pé ao lado da janela. Cenoura Santana disse o que estava sentado. Meu nome é Dmitri. Trabalho para o Sr. Kozlov. Precisamos conversar. Eduardo não estava em casa. Tinha sido uma armadilha. Seu marido nos deve muito dinheiro, Dmitri continuou. E parece que a senhora tem estado curiosa sobre negócios que não são seus. Minha mão estava no bolso, segurando o revólver que Roberto havia me dado. Mas eram 2 homens profissionais e eu estava em desvantagem. Não sei do que vocês estão falando, mentir. Dmitri sorriu friamente. Sabemos sobre o detetive. Sabemos. Sobre as câmeras. Sabemos sobre tudo, senhora Santana. A questão é, o que vamos fazer com você? Foi então que ouvi o som de sirenes ao longe. Roberto havia me ensinado um código de emergência, menos se eu não enviasse uma mensagem específica para ele a cada 2 horas. Ele chamaria a polícia. Os russos ouviram as sirenes também. Dmitri se levantou. Isto não acabou, ele disse. Você tem 48 horas para parar sua investigação e transferir o dinheiro que seu marido deve. Ou você e toda a sua família vão desaparecer. Eles saíram pela porta dos fundos momentos antes da polícia chegar. Naquela noite não consegui dormir. Eduardo voltou para casa às 2 da manhã, fingindo que havia estado numa reunião de trabalho. Mas eu podia sentir o cheiro de cigarro russo em suas roupas. No dia seguinte, tudo mudou novamente. Recebi uma ligação de Roberto. Isabela, você precisa vir aqui agora. Descobri algo sobre seu pai. Meu pai havia morrido num acidente de carro quando eu tinha 12 anos, ou pelo menos era isso que eu sempre acreditei. Seu pai não morreu num acidente, Roberto me disse quando cheguei ao escritório dele. Ele foi assassinado. E adivinha quem estava no carro que o atingiu? Mostrou-me fotos antigas, documentos policiais, registros hospitalares. Viktor Kozlov. Ele era mais jovem, então recém-chegado ao Brasil. Seu pai estava investigando atividades suspeitas na empresa onde trabalhava, menos uma empresa que descobrimos agora. Era uma fachada para lavagem de dinheiro russo. Meu mundo desabou novamente. Meu pai havia sido morto pela mesma organização que agora queria me matar. E Eduardo sabia disso quando se casou comigo. A mais, Roberto continuou. Seu casamento não foi coincidência. Eduardo foi instruído a se aproximar de você, se casar com você e gradualmente tomar controle de seus bens. O plano sempre foi Motala, depois que conseguissem tudo. 20 anos. 20 anos desde a morte do meu pai. E agora descobria que minha vida inteira havia sido orquestrada por assassinos. Mas então, Roberto me mostrou algo que mudou tudo.
Sua avó sabia. Antes de morrer, ela deixou isto para você. Era uma carta escrita com a letra trêmula da vovó Helena. Minha querida Isabela, se você está lendo isto, significa que descobriu a verdade sobre seu pai. Eu sempre soube que ele não morreu num acidente. Passei anos investigando, coletando evidências. Sei que Eduardo trabalha para os homens que mataram seu pai. Sei que ele planeja te matar também. Por isso deixei tudo para você, não apenas o dinheiro, mas as evidências. Estão escondidas no lugar onde costumávamos fazer biscoitos juntos. Use-as para destruir esses monstros. Vingue seu pai, vingue a mim, mas acima de tudo, sobreviva com amor eterno, vovó Helena. Corri para a casa da minha avó, que estava abandonada há anos, no porão, atrás do forno antigo onde fazíamos biscoitos. Encontrei um cofre. Dentro havia documentos, fotos, gravações, evidências suficientes para destruir não apenas Eduardo, mas toda a organização de Vitor. Minha avó havia sido uma espiã, amadora por anos, documentando crimes, coletando provas, e Eduardo o havia matado porque ela estava chegando perto demais da verdade. Naquela noite, voltei para casa com um plano, mas Eduardo estava me esperando. Onde você esteve? Ele perguntou, e havia algo diferente em sua voz. Mais frio, mais perigoso, visitando o túmulo da vovó. Menti, senti saudades dela. Ele se aproximou de mim e pela primeira vez em 7 anos de casamento, senti medo físico dele. Isabela, você tem estado muito distante ultimamente. Estou preocupado com você. Suas mãos tocaram meu rosto, mas não era carinho. Era uma ameaça. Talvez você precise de ajuda médica. Estresse, você sabe, pode causar acidentes. Entendi a mensagem. Ele estava planejando me internar numa clínica psiquiátrica, onde seria fácil me medicar até a morte. Eduardo, eu disse, forçando um sorriso, você tem razão. Tenho me sentido estranha. Talvez devêssemos viajar, sair da cidade por um tempo. Ele relaxou ligeiramente. Boa ideia. Que tal amanhã? Conheço um lugar perfeito. Sabia que ele estava planejando me matar nessa viagem, mas eu tinha meu próprio plano. Na manhã seguinte, fingi empolgação com a viagem. Eduardo dirigiu para uma casa isolada nas montanhas, o mesmo lugar onde descobri depois ele havia levado minha avó antes de matá-la, mas eu não estava desprotegida. Roberto e sua equipe estavam me seguindo à distância e eu tinha um transmissor escondido, gravando tudo. É aqui, Eduardo disse quando chegamos. A casa era isolada, sem vizinhos por quilômetros. Lugar perfeito para relaxar. Dentro da casa, Vitor e Dimitri estavam esperando. Finalmente, Vitor disse: a famosa Isabela Montenegro. Você tem causado muitos problemas. Eduardo se posicionou atrás de mim, bloqueando a saída. Sabe, Isabela? Vitor continuou. Seu pai era muito parecido com você. Teimoso, curioso. Não sabia quando parar de fazer perguntas. Vocês mataram meu pai, eu disse. Claro que matamos. E sua avó também. E agora é sua vez. Mas então Eduardo disse algo que me chocou. Espera, Vitor. Mudei de ideia. Todos olharam para ele. Não quero mais matá-la. Quero ficar com ela. Podemos encontrar outra forma de resolver isso. Vitor riu friamente. Eduardo, meu amigo, você está apaixonado. Que patético. Não é paixão, Eduardo disse. É estratégia. Isabela morta chama atenção. Isabela vive controlada é mais útil. Percebi que Eduardo estava tentando me salvar, ou pelo menos salvar a si mesmo. Talvez tivesse percebido que estava em perigo também.
Mas Vitor não estava interessado em negociar não, Eduardo. Ela sabe demais. E você também se tornou um risco. Foi então que percebi. Vitor planejava matar os dois. Dimitri sacou uma arma, apontando primeiro para mim, depois para Eduardo. Vocês dois sabem demais. É hora de limpar a casa. Eduardo tentou argumentar, mas Vitor fez um sinal e Dimitri atirou. Eduardo caiu no chão, sangrando do peito. Agora você, Vitor disse, se virando para mim. Foi quando Roberto e sua equipe invadiram a casa. O tiroteio durou apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando a fumaça baixou, Dimitri estava morto e Vitor estava ferido e preso. Eduardo ainda estava vivo. Mas mal, Isabela, ele sussurrou quando me aproximei. Eu realmente te amava. No final, eu te amava de verdade. Você matou meu pai, eu disse. Matou minha avó. Eu sei, mas no final não consegui te matar. Isso tem que valer alguma coisa. Ele morreu nos meus braços e eu não sabia se devia chorar ou comemorar os meses seguintes. Foram um turbilhão de julgamentos, investigações e revelações. Vitor foi condenado à prisão perpétua. Carla também foi presa. Marina, que havia concordado em colaborar com as autoridades, recebeu uma sentença reduzida. Mas a maior reviravolta veio quando descobri que Eduardo havia deixado uma confissão, completa menos um vídeo gravado secretamente, onde admitia todos os crimes e implicava Vitor em dezenas de outros assassinatos. Se algo acontecer comigo, ele dizia no vídeo, quero que Isabela saiba a verdade. Quero que ela saiba que no final tentei protegê-la. Não sei se acredito que ele realmente me amava. Talvez tenha sido apenas medo da morte que o fez mudar de lado no último momento, mas uma parte de mim quer acreditar que havia algo real entre nós, mesmo que construído sobre mentiras. Hoje, 2 anos depois, Montenegro Cosméticos é uma das maiores empresas do país. Uso parte dos lucros para financiar investigações sobre crimes não resolvidos, especialmente casos envolvendo organizações criminosas. Roberto agora trabalha para mim permanentemente, dirigindo uma divisão de segurança que ajuda outras mulheres em situações similares. Marina mudou-se para Portugal com o filho, que descobrimos através de DNA. Não era de Eduardo, mas de outro homem. Ela me escreveu uma carta pedindo perdão, dizendo que também havia sido vítima das manipulações dele. Perdoei Marina. Não porque ela merecia, mas porque carregar ódio estava me destruindo por dentro. Às vezes, nas noites silenciosas, penso em Eduardo, penso no homem que conheci, no homem que amei e no monstro que ele realmente era. Penso em como é possível amar alguém e odiá-lo ao mesmo tempo, mas principalmente penso em meu pai e minha avó. Eles finalmente tiveram justiça e eu sobrevivi para contar a história. Na gaveta da minha mesa, guardo 3 fotos. Uma do meu pai, uma da minha avó e uma de Eduardo sendo levado pelos paramédicos, não por vingança menos. Essa fase passou, guardo como lembrete de que a vida é complexa, o amor é perigoso e a justiça às vezes vem com um preço que nunca esperamos pagar. Aprendi que posso confiar em mim, mesmo de uma forma que nunca poderei. Confiar completamente em outra pessoa. Aprendi que força não vem de não ter medo, mas de agir apesar do medo. E aprendi que às vezes, para sobreviver, você precisa se tornar tão perigosa quanto aqueles que querem te destruir. O caçador se tornou a presa. E eu me tornei a caçadora.